forma agora, final do ano, termina o curso, mas a formatura é início do ano, né? A sala temática de hoje, ela apresenta, nós teremos 5 trabalhos, que vai iniciar pelo Emmanuel. Lembrando que a dinâmica é da seguinte forma: o Emmanuel, em 15 minutos, ele apresenta o trabalho. Teremos 5 para os questionamentos, às vezes o tempo estende um pouquinho mais, quanto mais a gente comenta o debate, mas não podemos nos alongar muito mais do que 5 a 10 minutos, porque nós temos mais 4 trabalhos na sequência. Ok? Emmanuel, fique à vontade, todos sejam bem-vindos. Boa apresentação. Boa noite. Prazer receber aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Emmanuel, como então, eu estou fazendo o 10º semestre no campus de Presidente Getúlio e estamos formando aí no final do ano. Inicialmente, gostaria de dar alguns agradecimentos, né, para não ser muito extensivo, né, mas está aqui o meu professor orientado, que me orientou, o professor Carlos, né. Está aqui o meu amigo Victor, que foi uma das figuras fundamentais para mim ter feito esse trabalho, porque eu tive um momento de desistir, né, e ele foi que me empurrou, foi em casa, me pegou um sábado, um domingo, não, vamos fazer, foi que me deu o empurrão inicial, né. Ele não pôde estar na apresentação da banca, então eu queria deixar aqui em homenagem. E a minha esposa, que também não pôde estar na banca, porque tinha feito uma cirurgia, também queria fazer meus agradecimentos. E a todos vocês presentes. Professor, eu não sei, eu não cheguei, eu não queria fazer uma coisa tão rígida como o TC, né? Porque o TC tem toda uma metodologia, aqueles que já apresentaram sabem que a coisa é meio sistemática, tem que ser assim, né? Aqui eu queria fazer mais ou menos, que o meu trabalho ele abriu um campo muito grande, a possibilidade de se discutir, que é um tema muito presente, né? Até a professora, quando eu apresentei o TC, o título foi a in ou a constitucionalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil, né? E a professora, na ocasião, me sugeriu, falou, irmão, você devia ter feito mais ou menos direcionado, né, reflexos jurídicos na publicação de biografias não autorizadas. Porque, na verdade, para se analisar essa inconstitucionalidade que eu propus, ou a constitucionalidade, estava em cima desse debate que está ainda até o momento, né, sobre autorização ou não das biografias não autorizadas, né. Eu, inicialmente, o meu TC estava direcionado para um outro caminho. Quando entrou esse assunto em pauta, eu até escrevi para o professor Carlos, professor, é interessante que o tema acabou me escolhendo, né? Porque como eu comecei aí mandei e-mail para ele, falei, Carlos, eu acho que eu vou mudar o tema. Eu mudei, porque eu achei interessante, primeiro, porque eu tinha lá um monte de gente que eu sou fã de carteirinha, né? Se posicionando contra aquilo, né? E eu, então, por ser fã de carteirinha, eu entendi até então, antes de iniciar o trabalho, entendia que, de certa forma, eles deviam ter razão. Fazia algum sentido eles não quererem que a biografia deles fosse publicada sem a autorização, sem a devida autorização. Quando eu li o Código Civil, o artigo 20, estava lá, muito claro, né? Então, eu comecei, foi o que me levou. Por quê? Aí, quando você começa a entender um pouco mais além, estudar um pouco mais além, você vai vendo que vai muito mais além do que o simples fato de não quero, né? E aí foi o que me levou a fazer o trabalho. Eu queria só fazer, porque como eu também comecei esse trabalho, de uma certa forma, uma certa visão, eu não sei se todos têm alguma opinião formada, eu queria só fazer, antes de apresentar o trabalho, mais ou menos ter uma enquete de quem concorda em se proibir a biografia de pessoa pública. Alguém concorda isso? Acho que o Roberto Carlos tem razão em proibir a sua biografia. Ninguém concorda. Todos concordam que a biografia pode ser publicada sem a devida autorização, né? Eu achava que não. Inicialmente por isso, como eu disse, porque por ser fã, enfim, eu fui analisando e encontrava até argumentos jurídicos, de certa forma, que levassem a isso, né? Aí quando eu comecei a pesquisar, há
uma ação de inconstitucionalidade parcial hoje. Deixa eu só passar. Hoje o Supremo Tribunal Federal, outro detalhe que aconteceu aí no desenrolar, nós acreditávamos que não íamos encontrar material bibliográfico suficiente para poder concluir o trabalho. Porque não tem pouca matéria sobre a assunto, não existe jurisprudência formada. O Supremo está com essa batata quente na mão, segurando, a ministra Carmen Lúcia está lá, ouvindo a sociedade, ouvindo esse grupo que é congregado, agora já rompeu também, Roberto Carlos, aí estava o Roberto Carlos, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Djavan, né? Uma série de formaram um grupo e se posicionando contra isso, né? Então, nesse momento, o Supremo está lá ouvindo todo mundo, todas as correntes, né? Então, ele não tem isso, talvez, possivelmente, até o final desse ano, isso deva ser julgado. Essa ação tem que ter uma decisão, né? Bom, para chegar, entender um pouco o que nós nos propusemos a estudar, nós tínhamos que entender, primeiro, estudar o que é honra, direito da honra, imagem, privacidade e intimidade, contraposto com princípios de fundamental importância no direito de informação, de liberdade, né, e de imprensa, né, que são também artigos que estão, princípios que estão preceituados também na nossa Constituição. Ou seja, aí você começa a deparar com um choque de princípios, né? Colisão de princípios. São dois direitos fundamentais contrapostos, né? Você começa a dizer, então qual que é que você vai ficar? Né? Você tem lá na Constituição, no seu artigo 5º, inciso 6º, que é inviolável a liberdade, são invioláveis, no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem de pessoa, assegurando direito de indenização, dano material ou moral decorrente de sua violação. Isso aqui está lá. E, em contrapartida, nós temos lá no inciso 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, tal. E, se é livre, e aqui também o documento que vai falar. Bom, fundamentalmente, tudo que nós fomos vendo, a coisa se ia bater quando você tem dois princípios em disputa. Você tem, primeiro, existe um princípio fundamental, que é o princípio da proporcionalidade, fundamental para a análise de cidade, né? Tem que resguardar, estudar o que é proporcionalidade, né? Então, você não pode falar do hermano. O hermano não é uma pessoa comum, não é uma pessoa comum, é uma pessoa normal, comum, corrente. Claro, aí falar de mim vai invadir. Mas uma pessoa que se propõe, por força de sua atividade, como um político, o artista, né? A própria carreira dele já reduz a exposição constante, já reduz essa possibilidade que ele tem de preservar a sua privacidade, né? Mesmo porque, se nós formos olhar, né, se vamos entender assim, imagina, se não pudéssemos falar de Dom Pedro I, né? Não vamos falar mais de Dom Pedro I, a família dele não permite, porque a família dele está viva aí, né? Porque não é só o biografado, é a família do biografado que também pode proibir, né, a publicação de obra, como fez a família do Garrincha, depois de morto. Aí teve uma negociação financeira e tal para poder liberar, né? Então, se nós não pudéssemos falar do Dom Pedro I, porque a família dele não vai autorizar, nós não teríamos a história. Ou se nós pudéssemos falar
do Dom Pedro I, somente aquilo que ele quer que se fale, a história ficaria contada da ótica, do ponto de vista de Dom Pedro I. Né? Então, quando começamos a deparar com isso, e com as matérias que saíram, eu falei, pô, realmente, o cidadão não tem, ele é público e notório, e não pode se contrapor a uma biografia que ele não tem autorizado. Né? Não pode. Né? Eu depois, no decorrer, eu vou fazer a leitura do artigo 20 e 21 aí, que é o artigo que está se buscando essa inconstitucionalidade parcial, né? O que vem a ser essa inconstitucionalidade parcial? Na verdade, não é derrubar o artigo 20 inconstitucionalidade. Você vê meu artigo, o título do a inconstitucionalidade ou a constituição do artigo 20. Não é isso. A inconstitucionalidade parcial, ou seja, ele é uma questão aí de hermenêutica. Por quê? Porque deixa lacunas que você dá margens à interpretação. Então, quando o juiz proibiu a biografia do Roberto Carlos, fez retirar do mercado mais de 11 mil livros, né, com base nesse artigo 20, eu vou só dar uma lida para a gente seguir melhor. Artigo 20 do Código Civil, tá? Diz lá, salvo se autorizados ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição, a utilização de uma pessoa, poderão ser proibidos a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber, se lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem para fins comerciais. Né? Então, basicamente, o juiz pegou isso aqui, ele não autorizou, está falando dele, e proibiu. Né? Eu acredito, até porque tenha sido o Roberto Carlos. Né? A presença do Roberto Carlos lá, ele intimidou, de uma certa forma está intimidando, tanto que o Supremo também não se, até agora não se, agora talvez vá julgar. Né? Meu entendimento, eu acredito que aqui está correto, mas o meu entendimento, nas pesquisas que eu fiz, são extensas. Depois eu vou disponibilizar o trabalho todo para quem tiver interesse, porque aí vai entender em detalhes. Tá? Eu queria agora só fazer um bate-bola. Eu não sei se essa é o procedimento correto dessa apresentação, né? Mas eu queria fazer uma coisa meio descontraída e envolvendo, para depois surgirem as dúvidas, as perguntas e tal, e abrir o debate. Né? O meu entendimento, quando eu leio isso aqui hoje, eu leio assim, e você vai ver o direito de imagem, direito de propriedade intelectual. Eu vejo que esse artigo, na verdade, ele defende a propriedade intelectual. Ele está defendendo aquele que escreveu a obra literária. Ou seja, eu vejo da seguinte forma, salvo se autorizado ou administrado a divulgação de escrito, transmissão da palavra ou a publicação ou exposição de imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento. Quer dizer, se o biógrafo escreveu o Roberto Carlos, se alguém vai publicar e republicar sem autorização dele, não pode. Está resguardado.